Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Evento Responde. Hoje vamos falar novamente sobre a EFD Reinf. Tenho a intenção aqui de trazer para vocês, conceituá-los a respeito do que está acontecendo com essa obrigação. Acho que todos estão muito ansiosos com relação ao novo faseamento do E-Social, então eu vou mostrar para vocês como vai ficar, né, como serão as entregas e o que vai afetar a entrega da EFD Reinf com este novo faseamento. Vou passar só alguns recadinhos antes, para a gente poder iniciar o evento. Os microfones de vocês permanecem fechados, vocês podem fazer os questionamentos via chat durante toda a apresentação. Nós temos pessoas do produto, a própria consultoria vai responder a estes questionamentos que vocês encaminharem. Esta apresentação está sendo gravada, então não precisam se preocupar. Nós enviaremos esta apresentação para o canal da TOTUS Soluções, lá no YouTube, na playlist fiscal. Então, até o final da próxima semana, a gente sobe essa apresentação. O material que for apresentado, ele vai ficar disponível no portal TDN. E aí vou mostrar para vocês o endereço para vocês localizarem esta apresentação em PDF lá no portal TDN. Em novembro e em dezembro, teremos novos eventos, nesse mesmo formato, o conceito da obrigação, mais a forma com a qual o produto se preparou para que vocês possam entregar a obrigação. Eu já vou passar a data para vocês também. Então, vamos lá. Nosso principal objetivo é deixar todo mundo na mesma página com relação ao conceito e com relação à configuração do produto. Hoje, com a gente, a linha DataSul. Então, a DataSul vai mostrar para vocês como é que ela se preparou, o que ela criou de novo para atender esta obrigação. Para quem não me conhece ainda, não participou de nenhum evento Responde, eu sou a Luciana Freitas, tenho 13 anos de TOTUS, acompanho o projeto SPED desde o seu início lá na nota fiscal eletrônica, meados de 2005, 2006. Este projeto e todas as suas obrigações acessórias, a TOTUS faz parte do grupo de empresas piloto da Receita Federal, então todas as reuniões que acontecem para chegarmos a um objetivo comum, que é a obrigação acessória e as suas formas de validação, a TOTUS participa dessas reuniões e traz para os seus clientes as principais novidades com relação às obrigações do projeto. Tá? Estes são os nossos próximos eventos, né? A nossa próxima agenda. Então, para a linha DataSul, teremos um novo evento no dia 13 de novembro, das 10 às 12, e no dia 5 de dezembro, das 15 às 17. Para que vocês se inscrevam, basta entrar no portal do cliente ou na própria página centralizadora da EFD Reinf, que lá tem os links de inscrição. No portal do cliente, depois eu mostro para vocês como é que vocês chegam ao link de inscrição. Essa é a nossa agenda, então. Conceito, prazos, faseamento, a lógica de transmissão, CPRB, DCTF Web e algumas observações importantes. Vamos começar a conceituar a EFD Reinf, né? Para que ela serve, qual é o objetivo para que foi criada? A ideia da Receita Federal é que na EFD Reinf sejam trazidas todas as operações com incidência de retenção de algum tributo federal, aqueles tributos federais administrados pela Receita Federal. Então, virão para a EFD Reinf contribuição previdenciária, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, tudo aquilo que é administrado pela Receita Federal nos pagamentos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Aqui eu não tenho pessoa física, ainda que seja um pagamento efetuado para um autônomo ou um pagamento recebido de um autônomo ou de uma pessoa física. Estas informações estão no E-Social.
tanto a EFD-REINF quanto o E-Social caminham juntas para a retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária nesta primeira fase de entrega, né? Então, o objetivo aqui é facilitar a vida do fisco, trazendo todos os tributos federais para dentro da EFD-REINF. Neste primeiro momento, o único tributo que vai compor a obrigação acessória é a contribuição previdenciária. As áreas da empresa envolvidas nessa entrega são aquelas que lidam com todos os pagamentos que têm incidência da contribuição. Então, fiscal, financeiro, contabilidade, controladoria, de acordo com a divisão que existe dentro da sua empresa. Além destas áreas, é necessário que vocês também conversem com o Departamento de Recursos Humanos, porque a contribuição previdenciária está dividida nas duas obrigações. Eu tenho lá no E-Social os pagamentos realizados para a pessoa física e a folha de pagamento, então, com incidência de contribuição previdenciária, e eu tenho aqui na EFD-REINF pagamentos diversos com incidência da contribuição. Tudo isso será unificado e será levado para a DCTF Web para que a guia de pagamento da contribuição previdenciária seja gerada pelo próprio contribuinte. Então, estas áreas, esses departamentos precisam sempre estar caminhando para o mesmo lado para que a empresa consiga efetuar corretamente esse pagamento. Hoje, na EFD-REINF, o que temos de norma publicada? A instrução que instituiu a EFD-REINF enquanto obrigação acessória, que é a 1701, que foi publicada lá no comecinho de 2017, e a 1767, publicada mais para o final de 2017, mas que alterou a IN 971 de 2009 e trouxe algumas novas premissas, né? Uma delas com relação ao prazo de entrada em obrigatoriedade das empresas do primeiro grupo. Além destas instruções normativas, a Receita Federal tem adotado o mesmo padrão que ela adotava lá na nota fiscal eletrônica. Ela começou a publicar notas técnicas, fazendo pequenas alterações no layout e notas orientativas, indicando para o contribuinte como é que ele deve agir em uma ou outra operação. Então, hoje nós temos 2 notas técnicas publicadas e 6 notas orientativas de situações específicas. Então, é necessário que vocês observem estas normas também, porque elas alteram o layout e indicam como proceder na entrega do arquivo em determinada operação. Hoje, nós estamos na versão 1.4 do layout da EFD-REINF, e essa versão vai estar disponível no ambiente de produção no dia 29 de outubro. Para o ambiente de produção restrita, esta versão ficou disponível em 3, acho que, se não me engano, no dia 3 de outubro. Então, se vocês já tiverem atualizado seus sistemas com os pacotes dos produtos, vocês conseguem enviar eventos para testar esta nova versão lá no ambiente de produção restrita. No ambiente de produção, só a partir do dia 29. A versão 1.4 do layout trouxe pequenas alterações, então nada muito significativo que deva mexer com base, com cálculo do tributo. Foram pouquíssimas alterações realizadas em conjunto com as tabelas e as regras de validação. Ainda não temos manual de orientação e nem um manual de desenvolvimento da EFD-REINF para esta nova versão. Acredito que só quando eles juntarem aí alguma quantidade de notas técnicas é que eles vão fazer um novo manual de orientação ao contribuinte e um novo manual de desenvolvimento para a EFD-REINF. As empresas que estão obrigadas a prestar informações para o fisco através desta escrituração são aquelas que aderiram à CPRB lá em 2011, são as empresas que têm retenções
de PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, contribuição previdenciária, sobre pagamentos diversos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas. Aquelas que prestam ou que contratam serviços de mão de obra ou empreitada, seja empreitada total ou empreitada parcial. Produtor rural, pessoa jurídica que comercializa a sua produção com outra pessoa jurídica. Aqui tem uma ressalva. Este produtor rural precisa ser considerado como pessoa jurídica para a Receita Federal, para fins de contribuição previdenciária. Por quê? O Estado de São Paulo, por exemplo, obriga o produtor rural a se cadastrar no CNPJ, mas para fins previdenciários ele continua sendo pessoa física. E aí, esta operação, a operação com este contribuinte, está no E-Social e não aqui na EFD-REINF. Aqui só quando ele for responsável pela retenção da contribuição previdenciária. E aí, além dessas empresas, as associações desportivas sem fins que mantenham time de futebol profissional, em contrapartida, as entidades que promovam estes eventos envolvendo a associação desportiva de clubes de futebol profissional. Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo do fisco com a EFD-REINF? É demonstrar, igual eu falei ali no início, demonstrar os valores retidos dos tributos federais que a própria Receita administra e facilitar a fiscalização para fins de combater a sonegação fiscal. A partir de agora, é obrigação do contribuinte realizar a declaração das suas operações, fazer a escrituração das suas operações, fazer a confissão de dívida do que ela fez de retenção, do que ela teve de retenção dos tributos federais e realizar o pagamento tal qual a dívida confessada. A própria Receita Federal passará a gerar para vocês a guia de recolhimento da contribuição previdenciária. Então, o contribuinte precisa ficar muito atento com as informações que ele passa para a Receita Federal através dessas novas obrigações. A escrituração visa essa facilidade de fiscalização, porque ela é modularizada por eventos. Então, eu tenho vários eventos com começo, meio e fim. Todos eles podem ser transmitidos aleatoriamente, porque eles são independentes entre si. Eu não preciso de um 2010 para transmitir um 2020 ou um 2030. Eu só tenho que obedecer à data de entrega dos eventos periódicos, que é 15 do mês seguinte. Mas se o contribuinte quiser transmitir antes ou quiser transmitir um evento em cada dia, ele pode. Não há nada que impeça esse tipo de transmissão, desde que ele não perca a data, porque senão é passível de autuação. Esse é o desenho atual do E-Social e da EFD-REINF. Então, vejam, é a empresa transmitindo as informações dos pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica para a EFD-REINF, as informações de pagamentos de pessoa física e folha de pagamento para o E-Social e as informações do Fundo de Garantia num sistema específico para esta informação, criado pela Caixa Econômica Federal e denominado GRFGTS. As informações transmitidas para o ambiente da REINF serão compartilhadas com o ente tributante dela, que é a própria Receita Federal. Já as informações do E-Social serão compartilhadas entre a Receita, a Caixa, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho e o Fundo de Garantia. Então,
Cada um vem, pega o seu pedacinho, essas informações serão consolidadas e serão encaminhadas para a DCTF Web, que vai demonstrar para o contribuinte o valor que ele confessou de dívida, o que ele compensou em outros sistemas da própria Receita Federal, o que ele abateu das deduções legais que ele possuía e vai gerar um valor líquido na guia de pagamento da contribuição previdenciária. Guia esta que será agora uma DARF. A GPS deixa de existir a partir do momento que o contribuinte entrar na obrigatoriedade da DCTF Web. Hoje continuamos com os dois ambientes de produção restrita e o ambiente de produção. Então, lembrando, a versão 1.4 está disponível no ambiente de produção restrita desde o começo do mês, a partir do dia 3. O ambiente de produção terá esta versão disponibilizada pela Receita a partir do dia 29. Então, no dia 29, vocês já poderão encaminhar os seus eventos na versão nova. Quem já está na obrigação deve utilizar para a competência de outubro, com a entrega 15 de novembro, a versão 1.4. A versão 1.3.02 está descontinuada a partir da entrada em produção da versão 1.4. Então, vocês não vão mais conseguir transmitir na versão anterior. Vamos falar um pouco dos faseamentos, né? Tivemos algumas alterações importantes durante essas últimas semanas. Como era e como vai ficar? A EFD-REINF, tal qual o E-Social, também está dividida entre eventos iniciais, eventos de tabela, eventos periódicos e eventos não periódicos. Tudo isso num formato XML. Então, notem que eu tenho para a REINF não, mas para o E-Social, que possui essa mesma divisão, eu tinha um intervalo de 2 meses entre cada uma das transmissões. Então, como funcionava? Primeiro se transmitia as tabelas do E-Social, 2 meses depois os eventos não periódicos do E-Social, 2 meses depois os eventos periódicos e todos os eventos da EFD-REINF. Aí vinha a DCTF Web e o novo fundo de garantia, mais os eventos de SST, 2 meses depois da DCTF Web. O que aconteceu, né? As empresas do primeiro grupo transmitiram a EFD-REINF em maio de 2018. E do segundo grupo deveriam transmitir as informações a partir de novembro de 2018. Então, competência novembro, entrega 15 de dezembro, 15 do mês subsequente, do mês seguinte. As empresas de órgãos públicos de administração direta ou indireta ficariam para maio de 2019. A Receita achou um intervalo de 2 meses, ela monitorou o primeiro grupo e achou um intervalo de 2 meses muito pouco pela quantidade de inconsistências que ocorreram. Não sei se eram porque eram um faturamento muito maior, eram empresas muito grandes, ou se foram inconsistências dadas as novidades do E-Social e da EFD-REINF. O fato é que eles fizeram um novo escalonamento. E aí, como ficará? As empresas do primeiro grupo já foram, né, já entraram em produção, mas agora as empresas do terceiro grupo terão 3 meses entre cada uma das transmissões. Então, os eventos de tabela foram transmitidos pelas empresas do segundo grupo em julho de 2018 e os não periódicos entraram em obrigatoriedade agora em outubro de 2018. Os eventos periódicos do E-Social e a EFD-REINF deverão ser transmitidos a partir de janeiro de 2019. A EFD-REINF sempre vai acompanhar os eventos periódicos do E-Social. Por quê? Porque é onde estão os pagamentos da folha de pagamento das empresas e os pagamentos feitos à pessoa jurídica.
Então, sempre que eu tiver eventos periódicos voltados para o pagamento da obrigação, a EFD-REINF deverá acompanhar, porque também vai gerar os outros pagamentos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Por isso, no escalonamento do E-Social, publicado pela Resolução 5 de 2018, a EFD-REINF acompanhará os eventos periódicos do E-Social, ficando assim postergado para janeiro de 2019. Criou-se um novo grupo também para o E-Social, que é o grupo 3. O grupo 3 é composto das empresas do Simples Nacional e as demais, que são associações, fundações, empresas sem fins lucrativos, organizações não governamentais, etc. Estas empresas devem entrar na obrigatoriedade a partir de julho de 2019 para a EFD-REINF. Vou fazer uma única ressalva com relação ao Simples Nacional. Se o Comitê Gestor do Simples Nacional não publicar um ato normativo inserindo a EFD-REINF como obrigação dessas empresas, elas não deverão transmitir, não deverão entrar no processo da EFD-REINF. Elas só poderão entrar se este comitê publicar uma resolução dizendo que é uma obrigação das empresas optantes pelo Simples Nacional também. Já os órgãos públicos de administração pública direta e indireta não ficaram de fora dessa resolução, então não temos um prazo de previsão de obrigatoriedade para essas empresas, né? A única previsão que foi publicada na resolução é que as tabelas do E-Social deverão entrar em janeiro de 2020 e os eventos de saúde e segurança do trabalhador em janeiro de 2021. Os não periódicos, os periódicos, a DCTF-Web, a GRFGTS e a EFD-REINF, não foi publicada a previsão para que essas empresas entrassem em obrigatoriedade. O prazo de entrega, o prazo de transmissão continua o mesmo, então tanto o E-Social quanto o EFD-REINF são mensais. E-Social deve ser transmitido até o dia 7 do mês subsequente, EFD-REINF até o dia 15 do mês subsequente. Dia não útil, antecipa, entrega num dia útil, ok? Muitas empresas questionam qual que é a competência que ele deve entregar, se é dezembro ou se é janeiro. Se a sua obrigatoriedade é para janeiro de 2019, a competência janeiro entrega-se no dia 15 do mês subsequente, ou seja, no dia 15 de fevereiro. Dezembro, vocês não estão obrigados, porque a entrada em produção de vocês vai começar em janeiro. Então, não é janeiro referente à competência dezembro, é o contrário, é janeiro referente à competência janeiro referente à entrega fevereiro, tá bom? Então, é sempre de janeiro para frente a competência que vocês vão considerar para a entrega da REINF. As empresas que aderiram à CPRB lá atrás, em 2011, através da Lei 12.546, precisam verificar se ainda estão na obrigação, se ainda têm o benefício fiscal da CPRB. Por quê? Foi publicada este ano a Lei 13.670 de 2018. Ela prorroga a CPRB até 31 de 12 de 2020 e deixa no benefício as empresas de tecnologia de informação e comunicação, call center, construção civil, transporte de passageiros, jornalísticas e radiodifusão e alguns produtos lá do artigo 8º da Lei 12.546 de 2011. Para quem trabalha com produtos desonerados, precisa verificar se este produto ainda continua desonerado lá na Lei 13.670, tá bom? Senão vocês não entregam o R2060, que é o evento da desoneração, o evento da CPRB na EFD-REINF.
quem está desonerado e fazia a entrega da sua retenção no bloco P da EFD Contribuições, a EFD, o bloco P vai deixar de existir. Então, as empresas do primeiro grupo, a Receita publicou uma nota orientativa dizendo que, na competência de janeiro a junho, essas empresas entregariam o bloco P através da EFD Contribuições. Para as competências a partir de julho até dezembro, o evento seria o R2060 na EFD Reinf. A mesma orientação deve se repetir para os outros grupos. Então, a Receita vai dividir, ela vai dizer até quando vocês vão entregar o bloco P e a partir de quando vão passar a entregar o R2060. Por quê? Dois eventos e registros, duas obrigações acessórias não podem entregar a mesma informação dentro do projeto SPED. Isso está na norma. Tá? Então, vocês vão ter uma data de corte para deixar de entregar o bloco P e começar a entregar o R2060 da EFD Reinf. Com relação ao layout, também tivemos uma alteração. O R2070 estava postergado e agora ele foi descontinuado. Então, este evento deixa de existir na EFD Reinf. O que vai acontecer daqui para frente? A Receita Federal tem um grupo de estudos já redesenhando a substituição do R2070. Será essa substituição que vai trazer para dentro da EFD Reinf a DIRF com as informações de imposto de renda, de CSLL, de PIS, de COFINS sobre os pagamentos diversos. Enquanto isto não estiver pronto, vocês não entregam nada referente às retenções desses outros tributos, apenas a contribuição previdenciária. Quando a Receita publicar um ato normativo divulgando o novo layout do que vai substituir aí o R2070 e estabelecendo um prazo para homologação, aí sim vocês vão passar a entregar as informações de R e PCC. Antes disso, não há que se falar em entrega, porque não tem evento para a entrega dessas informações. A lógica de transmissão, então, continua a mesma, não tivemos alteração. Então, o E-Social vai pegar as informações com incidência de contribuição previdenciária da folha de pagamento e dos pagamentos realizados para pessoas físicas. Vai transmitir essas informações via eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Do outro lado, a EFD Reinf vai trazer as informações dos pagamentos realizados para a pessoa jurídica e que sofreram retenções dos tributos federais. Também será transmitido com a divisão dos eventos periódicos, não periódicos e tabela de processos judiciais ou administrativos. Tudo isso será consolidado pelos eventos 5001 e estes eventos enviarão as informações para a DCTF Web. A DCTF Web, por sua vez, vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária e, dentro em breve, do imposto de renda retido na fonte e do PIS, COFINS e da CSLL. Como o PIS, COFINS e CSLL e o imposto de renda retido na fonte seriam transmitidos via R2070 e este evento foi descontinuado, não há que se falar em guia de pagamento do imposto de renda e nem em guia de pagamento do PIS e COFINS, apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária neste primeiro momento. Quando vier o ato normativo da reestruturação do 2070, aí sim a Receita vai publicar a data de entrada em produção destas outras guias na DCTF Web. E aí, para quem não conhece, nunca ouviu falar em DCTF Web, é a nova forma de recolhimento dos tributos federais da Receita Federal.
como funciona neste momento? Ela vai trazer as informações de E-Social e EFD-REINF, consolidar essas informações e enviar para a DCTF Web. Qual que é o fluxo dessa operação? As empresas farão o fechamento do E-Social no começo do mês, depois o fechamento da EFD-REINF, mais no meio do mês, no mesmo dia que transmitir a EFD-REINF. Deverá entrar no ambiente da DCTF Web, lá via ECAC, ou com um certificado digital, ou com uma procuração eletrônica. Para a procuração, existem perfis que a empresa precisa cadastrar no ECAC para poder utilizar e entrar no ambiente da DCTF Web. Entrou no ambiente, vocês vão escolher a declaração, então você vai ter lá a declaração de vários períodos ou retificação dessa declaração. Vocês vão escolher a declaração, o período que vocês querem emitir a guia. Vocês vão entrar na DCTF Web neste período, farão as edições e os ajustes. O que são essas edições e ajustes? Na DCTF Web vai ser demonstrado para vocês os créditos que vocês possuem de compensação, os créditos que vocês possuem de processos que suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, que é da contribuição previdenciária. Vocês vão ter as deduções legais e tudo isso vocês vão poder utilizar para fazer o abatimento do valor gerado de contribuição previdenciária da empresa como um todo. Fez os abatimentos, fez os vínculos, você vai transmitir a declaração. Transmitiu a declaração, a empresa vai poder gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Essa é a carinha da DCTF Web. Então, notem que eu tenho aqui no grupo do tributo, eu tenho contribuição previdenciária dos segurados, contribuição previdenciária patronal, vou ter contribuição previdenciária dos terceiros, dos estagiários, dos pagamentos de produtor rural, de normas específicas, de associações, enfim. A Receita está chamando esse grupo de tributo de natureza de recolhimento. Ela vai deixar de utilizar o conceito de código de retenção, porque código de retenção, ela tem muito trabalho para conseguir publicar um ato normativo instituindo um código de retenção por vez. Então, ela criou uma tabela chamada natureza de recolhimento e, através dessa tabela, vocês vão poder vincular os créditos que você tem em praticamente qualquer uma das naturezas de recolhimento. Notem que do seu lado direito, onde está escrito crédito vinculado, vocês têm aí uma canetinha, que significa que você pode editar. Então, se, por exemplo, você não quiser vincular esse crédito de R$500 aqui nos empregados avulsos, você pode editar o de baixo e vincular no adicional GILRAT, ou no adicional da cooperativa de produção, ou ainda junto com os contribuintes individuais, ou da sua folha de pagamento, enfim, o contribuinte vai decidir onde ele deseja vincular o crédito, desde que esteja estabelecido em algum ato normativo que ele pode fazer essa vinculação naquela natureza de recolhimento. Vou mostrar mais umas telas da DCTF Web. Todas essas telas estão disponíveis no manual de orientação da DCTF Web. Esse manual está publicado na página da Receita, tá? Então, notem, eu consigo abrir uma natureza de recolhimento e consigo demonstrar cada valor que eu tenho dentro dessa natureza. Então, cada um desses códigos, eu posso vincular uma dedução legal, eu posso vincular um crédito para diminuir o valor a pagar dessa natureza de recolhimento. Eu diminuindo, na coluna vermelha, saldo a pagar, vai ser demonstrado já o valor líquido daquela natureza de recolhimento.
vocês ainda têm possibilidade de gerar relatórios dentro da DCTF Web. A Receita Federal está trabalhando em algumas melhorias nesses relatórios solicitadas pelas empresas piloto do projeto, mas eles já estão prontos, já estão disponíveis e vocês podem utilizar, inclusive para comparar o saldo que vocês têm lá na DCTF Web de cada uma das naturezas de recolhimento, como que vocês enviaram dos sistemas de vocês. Então, o relatório serve exatamente para isso. Notem que eu tenho lá crédito por documento, resumo de débitos ou resumo de créditos e débitos e créditos de uma forma mais analítica, mais detalhada. Valor de suspensão. O valor de suspensão é o crédito proveniente daquele processo jurídico que a empresa possui e que está suspendendo a exigibilidade da contribuição previdenciária para aquele período. Então, esse valor que foi suspenso pelo tribunal, vocês vão poder colocar aqui na DCTF Web, vão ter que colocar manualmente, ele não é trazido da tabela 1070, e aí vocês colocam a informação e já podem transmitir o arquivo. Transmitir o arquivo, você vai poder gerar a guia de pagamento. Pode gerar uma guia só, pode gerar mais de uma guia, pode começar a gerar a guia logo após a transmissão do e-social, só se atentem ao fato de que do dia 7 ao dia 15, vocês não terão as informações dos pagamentos da pessoa jurídica. Mas antes disso, vocês terão as informações da folha e dos pagamentos realizados à pessoa física. Então, transmitiu o e-social, quer gerar já a guia de pagamento da contribuição da sua folha e fazer o pagamento? Pode. Não há limite para a geração de números de guias, números de DARFs aqui na DCTF Web. Então, tivemos bastante mudanças, né? Porque tínhamos lá GFIP e a DIRF com as informações de imposto de renda e contribuição, a GFIP trazendo a confissão do contribuinte de quanto ele devia, mas ele gerava todas as informações de recolhimento em uma GPS, pelo menos para a contribuição previdenciária. Agora não. Agora as relações de trabalho, a folha de pagamento, os pagamentos efetuados à pessoa física estão no e-social e os pagamentos de pessoas jurídicas estão na FD-REINF. Outros sistemas que a Receita Federal possua, PERDCOMP, parcelamento, Sistaldi, Siscalc, todas essas informações, o que vocês declaram nesses sistemas serão integrados com a DCTF Web. Então, fiz uma compensação lá na PERDCOMP, estou dentro do período de entrega da FD-REINF, essa compensação será demonstrada para você na DCTF Web, já abatendo do valor total da contribuição que você deve pagar. E aí, fez a vinculação, é só gerar a DARF de pagamento para contribuição previdenciária. Vocês vão ter 5 dias apenas para fazer isso após a transmissão da FD-REINF, porque o vencimento da contribuição previdenciária continua no dia 20 de cada mês. Então, não mudou, tá? Prestem atenção, porque perdeu a data, a própria DCTF Web já vai corrigir, gerar os juros e a multa por atraso no pagamento do tributo federal. Tá? Então, muita atenção nesse prazo aí após o envio. O que eu tinha para falar para vocês com relação ao conceito da FD-REINF era isso. Então, algumas observações. Para os próximos eventos, o material deste webinar, deste evento, está disponível lá no TDN, no TOTUS Responde FD-REINF. Então, eu vou passar o link para vocês no chat daqui a pouco. Para se inscrever nos próximos eventos, vocês vão entrar no portal do cliente, utilizar a busca unificada, procurar pela palavra Responde. Ele vai aparecer essa tela, vocês vão selecionar apenas a opção Base de Conhecimento no seu canto esquerdo. Selecionou Base de Conhecimento, ele vai trazer todos os próximos eventos Responde que estiverem programados para aquele período.
Os links de inscrição estão aí e também ficam na página centralizadora do produto. Então, a linha DataSul vai publicar, ou deve ter publicado já as inscrições, os links de inscrições lá na página centralizadora da EFD Reinf. Só lembrando, os próximos eventos da DataSul, 13 de novembro, das 10 ao meio-dia, e 5 de novembro, das 15 às 17. Eu vou deixar vocês agora com a linha de produtos DataSul, para que ela os oriente na configuração correta da EFD Reinf, para que vocês possam aí garantir, nessa próxima entrega, a entrega correta, a transmissão correta do arquivo. Obrigada pela participação. Eu continuo com vocês aqui no chat e volto para finalizar o evento assim que a DataSul terminar a sua apresentação. Muito obrigada. Boa tarde, todos me ouvem? Sou o Thiago, da equipe de atendimento. Estou aqui para mostrar algumas alterações que a gente fez nos módulos financeiros, alguns cadastros também, para atendimento da obrigação EFD Reinf. Então a gente vai falar sobre cadastros gerais que foram criados, as alterações de financeiro, depois os demais módulos. Então, de cadastros gerais, foi criado 50, que são os códigos de serviço do INSS, né? Nesse programa pode ser importado o arquivo, né, com os códigos definidos, já pré-definidos pelo governo. Também é possível fazer o cadastro. Foi criado também o programa CD 2021, cadastro de processos, né, para que posteriormente possa ser vinculado a notas e títulos, caso houver. Também foi criado o cadastro de obras, CD 2023, lembrando que esse cadastro só deve ser utilizado para relacionar quando for obras de construção civil. Agora sobre as alterações feitas nas rotinas de financeiro. Então, no Contas a Pagar, que é responsável pelo registro R2010, foram incluídas algumas regras e validações, né, para determinar os títulos que deverão ser considerados para o Reinf, né? Então, somente serão enviados títulos de fornecedores de pessoa jurídica, somente quando o usuário estiver logado no país Brasil, né, na localidade BRA. O tipo do fornecimento do fornecedor tem que ser produto, serviço ou serviço. Os títulos somente com origem APB, né, no caso, títulos implantados manualmente. E também títulos somente da espécie normal. E o campo mão de obra empreitada, que eu vou mostrar mais à frente, precisa estar marcado no título. Então, alterações também no fornecedor financeiro, né, foram criados facilitadores, para que não seja preciso sempre que implantado o título para um determinado fornecedor, não seja preciso marcar a opção de mão de obra empreitada e nem preencher ali o código do tipo de serviço, né? Então, são facilitadores para que toda vez que fosse implantado um título, ele já sugerisse, né, essas duas opções, tornando assim o título apto a ser enviado para o Reinf. Também tivemos alterações na implantação manual de títulos e na rotina de alterações, né? Foi incluído o botão legislação. Nele é possível informar, né, que o Reinf, o título vai ser um título de mão de obra empreitada, né? Informar também o código do serviço e, quando for obra de construção civil, informar o código da obra. Houveram alterações também na tela de vinculação de imposto, né? Vou mostrar mais à frente. Nessa tela foi incluído ali os campos de processo e o valor não retido, né, em decorrência daquele processo. Então, sempre que for vinculado um processo que tiver um percentual a ser deduzido, né, da retenção, ele vai fazer o cálculo automático ali do valor a ser pago de fato.
Também tivemos alterações na tela de consulta de títulos, né, na tela de detalhe, o botão legislação, para mostrar os detalhes de REINF, né, que caracterizam o REINF para esses títulos. Tela principal da consulta de títulos, mostrando também os valores não retidos, né, em decorrência do processo que foi vinculado lá no momento da implantação ou da alteração. Também foi alterada a rotina de implantação de faturas, né, a rotina de substituição de notas por duplicadas. Essa rotina ela tem a característica de agrupar títulos, né, ou desagrupar, né, tornar a partir de um, criar mais títulos. Então foram incluídas regras para validar que somente serão possíveis envolver títulos que tenham as mesmas informações de REINF para serem agrupados ou desagrupados, digamos assim, né? Então, sempre que tiver as mesmas informações, eu consigo substituir esses títulos. Se eu não tiver, entre um e outro, eu tiver dois tipos de serviço, por exemplo, eu não vou conseguir substituir. Também foram alteradas as APIs, né, para quem utiliza a partir de desenvolvimento, alteração, substituição e pagamento de títulos. E agora um pouco do contas a receber, que aí seria o responsável pelo registro R2020. Então, a exemplo do contas a pagar também foram colocadas as mesmas regras, né? Apenas com a característica que a origem do título então seria a CR, né? Somente a CR. O cliente financeiro também foi colocado facilitador, né, para preencher automaticamente nos títulos implantados a opção de mão de obra empreitada e o código de serviço. As rotinas de implantação e alteração também receberam o botão legislação para marcar a opção de mão de obra empreitada e informar os dados de serviço e obra quando construção civil. E aqui teve uma mudança na tela de implantação de títulos, que antes não tinha a opção de informar imposto na implantação, né, do contas a receber. Foi incluída essa opção. Essas informações aqui elas não fazem nenhum cálculo, né, apesar de estarem aqui, elas não participam de nenhum cálculo posterior a isso, né, são somente mesmo para extração para o REINF. Então aqui você vai poder informar o valor de INSS, a base de cálculo, e se tem algum processo, né, vinculado que vá deduzir o valor de imposto. Também tivemos alterações na tela de consulta para mostrar os detalhes, né, de valores de INSS para o REINF, e se está marcado ou não ali a opção de mão de obra empreitada. E também, assim como a implantação de fatura do contas a pagar, foi alterada a renegociação por substituição também, né, para fazer a mesma validação, né. Somente títulos que tenham os mesmos dados de REINF podem ser agrupados ou substituídos. Também tivemos alterações nas APIs, né, do contas a receber, de implantação, alteração e renegociação por substituição. Boa tarde, eu sou a Ana Laísa, aqui da parte de recebimento, do atendimento, tá? Da área de materiais. E eu vou citar algumas alterações que foram feitas no módulo do recebimento entender a legislação do REINF. A gente vai começar com o código de serviço, que foi incluso no cadastro, na manutenção de itens do recebimento. É o cadastro RE0106, que foi incluso um campo para que você informe o código de serviço que é cadastrado no CD 1050, que foi falado anteriormente para o Tiago.
Esse código de serviço ele vai ter que ser vinculado no item e esse vai servir como base para sugestão automática no momento da digitação da nota fiscal lá no recebimento. Aqui a gente tem o RE1001, que é a manutenção de documentos, tá? Que é para a inclusão dos documentos fiscais por parte das notas de entrada. E foi incluso nessa tela de inclusão do cabeçalho o campo REINF. Esse campo dependendo da operação que está sendo realizada, por exemplo, em notas de transferência, de devolução ou operação com terceiros, esse parâmetro não ficará habilitado, tá? Em outras situações, esse campo vem habilitado, mas não sugerido automaticamente marcado, com a possibilidade de que o usuário faça a marcação da flag também, quando necessário. Em casos de observação de nota fiscal, de observação serviço, esse campo ele vai ser habilitado e já vem marcado automaticamente. Tem a possibilidade de você desmarcar o campo também, mas ele é sugerido automaticamente marcado. No item lá do documento do recebimento, também tem um campo, foi incluso o campo do tipo de serviço para realização de consulta, tá? E isso para quando o parâmetro do REINF na inclusão do recebimento tiver marcado. Nos casos de informar manualmente, você passou a digitação do documento e informar manualmente esse código de serviço, o código que você informou manual, ele vai ser substituído, tá? E durante daí a geração das duplicatas do imposto, ele vai buscar se você não preencher, ele vai buscar do RE0106. Até foi uma pergunta que tivemos, então a sugestão sempre, a inclusão dessa informação do código, ele sempre será informado no momento da inclusão da duplicata do imposto retido, não mais na inclusão do item no recebimento. Aqui a gente tem a visualização, tá, do campo do tipo de serviço. Do lado esquerdo ali a gente tem o RE1001B2, que é a parte de alteração do item, com o campo do tipo de serviço lá no final da tela. E no RE1001B para consulta, tá? Isso que eu comentei anteriormente, ele não vai ser, o campo do tipo de serviço não vai ser mais automaticamente preenchido durante a criação do item, então somente quando a duplicata do imposto for gerada, tá? Esse código de serviço, ele vai ser buscado automaticamente do RE0106 quando não se tratar de uma nota de rateio. Em casos de nota de rateio, tanto realizadas pelo recebimento quanto pelo módulo de importação, elas vão ter origem do código de serviço, que ele é informado manualmente nas telas do RE 1904, para os casos de rateio de nacional, né, recebimento, e para os casos do módulo de importação, que vocês utilizam o IM0101, também tem o campo do item de serviço. E nesse caso, o código de serviço vai ser buscado dos itens informados nas telas, tá? Não do item do documento. Fizemos uma validação também no momento da atualização da nota, tá? Nos casos em que o código estiver preenchidos e o campo REINF lá do cabeçalho da nota estiver marcado, no momento da atualização, ele vai validar a mensagem 34914, obrigando o preenchimento do tipo de serviço, tá? Aqui eu coloquei uma validação, que ela também foi inclusa nova, aqui na parte de materiais do recebimento, no momento da geração das duplicatas do imposto, que é a mensagem 55.970. Nos casos em que a gente incluir um documento lá no recebimento e não marcar a flag do REINF, ao gerar uma duplicata do imposto retido, o sistema vai perguntar se você deseja marcar o parâmetro REINF. Se o usuário responder que sim, o campo REINF ele vai ser marcado, tá? E o campo do tipo de serviço do documento também vai ser preenchido de acordo com o cadastro do item. As informações adicionais da nota, lá no CD 4035, na opção REINF, também vão ser geradas automaticamente. Se o usuário responder não, a flag vai permanecer desmarcada, os itens não vão ter o tipo de serviço preenchido,
e as informações do CD 4035 não serão geradas. Aqui a parte do CD 4035, que são as informações adicionais da nota, no tipo de informação REINF. Aqui eu tenho todos os valores de base de retenção, os valores que são gerados nas duplicatas do imposto retido, todas essas informações estão aqui, inclusive o número de CNO, se você tiver, né, de fato, uma O, vai ser incluso e vinculado no momento do CD 4035, tá? Das informações adicionais do documento. A gente fez também a possibilidade de alteração do campo REINF, tá? Antes, se você esquecia de marcar, você teria que fazer a eliminação do documento. Agora foi incluso também na alteração do cabeçalho a opção de você marcar o REINF caso necessário. Mesmo depois de incluir o documento, se você esqueceu de marcar, for lá no documento, alterar ele e marcar a flag, todas as informações vão ser geradas automaticamente, tá? As duplicatas se houver a duplicata de imposto do INSS. Os valores vão ser inclusos no CD 4035, o código de serviço vai ser assumido conforme o item, tudo certinho. Se houver o caso de marcar o REINF indevidamente, você tem a possibilidade de desmarcar esse campo durante a alteração, antes de efetivar o documento, e desmarcando esse campo, por mais que você tenha todas as informações geradas, o sistema vai apagar o tipo de serviço dos seus itens, para que não haja validação no momento da atualização da nota, e também vai eliminar as informações adicionais do CD 4035. O campo foi incluso aqui no RE1001A1, ali o campinho do REINF, com a possibilidade de manutenção. Aqui a gente tem algumas mensagens que o recebimento valida, tá, de acordo com as informações geradas no momento da atualização da nota. Então, a mensagem de serviço não cadastrado, caso você tenha um código de serviço e esse não estiver cadastrado no CD 1050, tem a mensagem de advertência do emitente, deve ser pessoa jurídica. Quando ele tiver lá no CD 0401 tiver uma natureza diferente de pessoa jurídica e o campo REINF estiver marcado, né, nesses casos provavelmente vai considerar como e-social, né? E nos casos em que você tiver o parâmetro REINF marcado, não gerou a duplicata do INSS, informação obrigatória até mesmo para a geração das informações adicionais do documento lá no CD 4035. Então, tem todas essas validações que foram também inclusas no recebimento para maiores informações no momento da atualização da nota, para evitar erros também. Em relação ao recebimento é isso, obrigada. Mais uma informação em relação também que foi desenvolvido, um SPP, tá, um programa especial, que é utilizado para a criação de informações do REINF, em casos em que o documento foi efetivado e ele efetuado com sucesso, né, ou algumas informações complementares. Boa tarde, eu sou a Tatiane, vou apresentar um pouquinho sobre as tratativas do evento. Para atender, ele vai gerar os eventos R2020 e R2050. Então, para a geração do 2020, as obrigatoriedades para conseguir gerar automaticamente a informação, né, seria a do serviço de INSS, do código de serviço de INSS, no programa CD 0903. Aí ou também tem a opção de essa informação no CD 0903, vocês busquem manualmente na hora da geração da nota fiscal, pelo programa FT 4004, que é a inclusão do item. Daí vocês conseguem buscar o campo de acordo com o que foi cadastrado lá no programa CD 1050. Para visualizar as informações do R2020, do que foi calculado, foi criado do
CD 4035, que seria das informações da nota. Essa tela ela pode ser visualizada na hora da simulação do cálculo da nota, pelo programa FT 4005. Aí ela vai apresentar todas as informações quando calculado automaticamente, tá? Então, ele busca de acordo com o que está parametrizado no item, no código de serviço de INSS do item, com as alíquotas do imposto lá no CD 0606 da natureza de operação. Aí ele tem o detalhamento, né, dos valores calculados pela nota, não são habilitados para edição, são apenas consultas dos valores. Quando você consulta pelo programa FT0502, que é o de, desculpa, FT0904, de manutenção de notas fiscais, o FT0502, você consegue fazer as alterações de acordo com o necessário. Já no caso das vendas para produtor rural, que é pessoa jurídica ou uma agroindústria, que vai gerar o evento 2050, ele vai buscar as parametrizações de acordo com o que consta no estabelecimento, no cadastro de estabelecimento, lá no programa CD 0403, na visualização do CD 0403A, né, que são as informações adicionais do estabelecimento, onde você vai definir a classificação fiscal do estabelecimento em questão que se enquadra com essa tratativa. No programa CD 1510, que é de atualização de clientes, é possível parametrizar o tipo de comercialização rural por cliente. Ele tem a opção de produção rural, pessoa jurídica, agroindústria, né, exceto as entidades executoras, para a entidade do programa de aquisição de alimentos e direta no mercado externo. Nesse caso também, no FT 4005, ele vai gerar as informações do R2050, com as mesmas tratativas de consulta lá nas informações adicionais da nota, né? Ele vai trazer todos os dados do que foi calculado. Mesma tratativa, de forma automática, conforme a parametrização da natureza de operação e do estabelecimento. Alguns dos valores, quando calculados pela nota, eles não são habilitados para edição, apenas consulta. E no FT 0502, ele também tem essa possibilidade de alteração e a consulta efetiva pelo FT 0904. Agora vai ser apresentado um pouquinho do módulo fiscal. Boa tarde. Apresentando agora a parte do fiscal DataSul. A parte do registro 2060, que é o CPRB, né, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, hoje quem entrega o bloco P pelo FD Contribuições não vai ter muita dificuldade de fazer a parametrização, porque basicamente ele segue a mesma linha do bloco P, né, ou seja, a única diferença é que a entrega vai ser feita pelo REINF, né. Aí, aqui tem o cadastro de atividades para CPRB, né? Essa manutenção dessa tabela está localizada no LF0203, que é chamada P100, Atividade Contrib Previde. Nessa tela temos aqui a empresa, estabelecimento e atividade, que é uma das principais informações, mas lembrando que a atividade tem que ser de acordo com a tabela 9, tá? Aqui embaixo, nos dados 1, tem as informações de classificação fiscal inicial e final, né, caso queira fazer um range de informações. Tem o serviço inicial e serviço final também, seguindo a mesma linha. A informação da alíquota e o início de escrituração. Aí nos dados 2 tem o final de escrituração e a conta contábil do INSS. Temos outro cadastro também, que é no LF0203 também, que é o P100 Atividade versus Receita e Industrialização. O que acontece aqui? Nessa tela aqui também tem a empresa, estabelecimento e atividade, né, que para identificar qualquer atividade em relação ao CPRB que você está fazendo a entrega. Tem o número da CFOP e natureza de operação. Nessa informação aqui, o que é essa CFOP e natureza de operação? É a CFOP que vai ser utilizada para fazer o cálculo do CPRB. Então, todas as informações de CFOP e natureza de operação, você vai colocar aqui para ele fazer a consideração no cálculo do CPRB.
Aí temos o P199, que é o processo referenciado. Aqui ele é um cadastro de processo, né? Que na aba 1 tem o quê? Tem o índice de origem do processo, tem o código da vara, tem a autoria de ação judicial, a unidade de federação da vara. Essa atividade que está aqui embaixo nos dados 1 tem que ser a mesma atividade que você informou anteriormente no primeiro cadastro que eu apresentei. Ele tem que ser uma atividade válida. Aí tem o início válido processual e o fim da validade. Aí nos dados 2 tem o código município IBGE, que também tem que ser um código de município válido, porque tanto a atividade quanto o código de município eles são validados após a transmissão. Aí temos uma nova tela também, que é a suspensão de processos refer, que é processo referenciado. Aqui você só vai informar a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final, e o código do esse que vocês estão vendo aqui na tela. Esse código de processos tem que ser vinculado a um processo que vocês cadastraram anteriormente no antigo cadastro, né? Ou seja, essa suspensão tem que estar vinculada a um processo já ativo, né? Aí tem o indicativo da suspensão, a data da decisão, o indicativo de depósito e o valor do CPRB. Aqui nessa tela são os ajustes do CPRB. Aqui também tem empresa, estabelecimento, apuração inicial e final, a atividade, que também, seguindo o mesmo conceito anteriormente, tem que ser uma atividade que você queira fazer o ajuste, né? Você tem que, se você fizer uma exclusão ou uma inclusão de uma atividade, você tem que identificar qual que é a atividade que você está fazendo essa alteração, para depois, quando eu fizer o lançamento do registro 2060, o DataSul entenda que esse ajuste é referente ao código de atividade que você já fez o lançamento. Aí embaixo tem o tipo de ajuste, aqui tem vários códigos de acordo com o layout, né? Tem o valor de ajuste, o código de ajuste e a descrição, caso você queira deixar alguma informação, né? E a data do ajuste também, que é quando você realizou esse processo. Aqui temos o programa LF0214, que ele é um importador genérico para o MLF em si, né? Aqui a gente utilizou o exemplo da tabela P199, que é o do processo referenciado. Então aqui você consegue fazer todo um esquema de campos, né? Você consegue identificar, colocar qual campo você quer realmente, que aí com essas informações aqui você gera um layout genérico e você consegue fazer a importação dentro do MLF, que é do LF0203. Esse caso do LF0214, ele é utilizado para quando você, em teoria, não utiliza o processo interno do DataSul, utiliza outro sistema, e como talvez você precise fazer a importação de algumas informações que não tenham aqui para fazer a geração do RENF ou do CPRB, você pode utilizar essa tela para isso. Lembrando que tanto a tela do LF0214 quanto o P199, que eu mostrei como exemplo do layout aqui, né, que também tem nessa tela aqui, que é não somente essas duas tabelas podem fazer esse processo, ela do LF0203 que esteja lá dentro, você consegue fazer a mesma operação. Ela é válida para todas as tabelas. Aqui também só foi um exemplo de ajuste CPRB, só um exemplo de campos selecionados e da sequência, né? Só uma sugestão mesmo, mas seguindo o mesmo conceito dos anteriores. Certo, agora vamos entrar na parte do extrator de MLF. Aí eu vou passar a palavra para o Thiago. Olá. Então, sobre os extratores agora um pouco, MLF e TAF também posteriormente, então, foram desenvolvidos os extratores para levar as informações dos módulos, né, até a receita, né, no caso. Então aqui um pouco um esboço, né, de como funcionaria, de como funciona, né, a extração dos dados, né, então de cadastros, de obrigações fiscais, recebimento financeiro, faturamento e MLF, né, no caso dos registros aí que não são atendidos pelos módulos, né. Então, aqui o extrator, a solução, né, a solução MLF desenvolvida, ela passa também pelo TSS, né.
Então, sendo DataSul, ela também passa pelo TSS, e aqui é a tela de parametrização, né, onde é possível indicar a versão do REINF, né. Aqui ela está como 10302 ainda, mas agora a partir de novembro será 10400, né, e aqui é indicado a URL, o arquivo de certificado e a senha. É definido para quais empresas, para quais estabelecimentos, né, que é essa parametrização que está sendo feita. Esse é um programa de extração, né, que busca os dados de REINF de todos os módulos, né, envolvidos, contas a pagar, recebimento, obrigações fiscais, contas a receber, faturamento. E o próprio fiscal, né, no caso da CPRB. Aqui só um lembrete de como funciona, vou voltar um pouquinho aqui, de como funciona a questão do contribuinte R1000, né, o registro R1000. Então, o estabelecimento contribuinte é o que vai reunir aí os estabelecimentos que possuem a mesma raiz de CNPJ. Então, todos os estabelecimentos que tiverem a mesma raiz vão informar ali no momento da extração qual que vai ser o estabelecimento contribuinte. Esse exemplo aqui, para o estabelecimento 1, 2 e 3, o estabelecimento contribuinte vai ser o 1. Essa tela também é já apresentada pelo Ricardo, né, LF0203. Aqui é possível, com o layout importado, né, o layout REINF importado, é possível fazer manutenção, né, depois da extração. Manutenção nos dados e verificação também nos dados que foram extraídos dos módulos. Assim como incluir, né, movimentos na questão do R3010, R2030, né, que não são tratados pelo sistema. Esse programa LF0401 é o que faz a geração de fato, né, depois da extração e manutenção, faz a geração e o envio, né, para o TSS e Receita. Então aqui você vai marcar, né, as opções que você quer gerar. E na parte de impressão, você vai definir se ele já vai integrar os dados com o TSS. Estando o serviço do TSS ativo em funcionamento, ele já vai fazer a primeira tentativa de entrega para a Receita. Depois de executado o LF0401, os dados são apresentados no monitor, né, de integração com o TSS, que tem algumas funcionalidades, né? Você consegue comandar o evento de exclusão, de evento, de registro, né? É possível acompanhar a entrega, né? Através do botão sincronizar você consegue acompanhar a entrega do evento, ajuste manual, reenvio, regeração, para ambos os ambientes, né? Produção restrita e produção. Essa tela é apresentada quando é clicado no botão visualizar Env, que tem aqui no final da tela, no canto esquerdo inferior. Essa tela é apresentada então no XML completo, né, de cada evento que você visualiza ali na tela do monitor, né, todos os detalhes do XML, todas as tags. Essa é a tela apresentada quando é clicado no botão visualizar hatch, que é o retorno da receita do governo. Aqui só demonstrando a possibilidade de fazer a exclusão do evento, né? Então ele destaca em vermelho, né, dizendo que é um evento de exclusão, né, indicando que é um evento de exclusão, mostrando ali o recibo, né, que foi da entrega dessa exclusão. Também foi criada uma rotina para fazer uma limpeza dos eventos rejeitados, né? LF0405. Aqui é possível fazer basicamente um saneamento, né, dos eventos aí para eliminação de eventos rejeitados. Agora um pouco do extrator TAF.
boa tarde pessoal, é o Ricardo novamente. Então vamos dar continuidade aqui, passando para o extrator do TAF, que é o F1001. Como é que funciona o processo, na visão geral? Aqui tem as origens das informações, né, que é via DataSul. Então as informações são originadas via recebimento, faturamento ou financeiro, né? Uma particularidade aqui é que nesse trecho aqui de obrigações fiscais, né, tanto o recebimento quanto o faturamento, ambas as notas fiscais têm que estar obrigatoriamente presentes no módulo de obrigações fiscais. Em relação ao financeiro, nas faturas e recibos, o que acontece? Como não necessariamente, isso até gerou bastante dúvida, porque a questão do financeiro não necessariamente precisa estar em OF, em obrigações fiscais. O financeiro consegue enviar as informações, né, ou melhor, o F1001 consegue fazer informações diretamente do financeiro, né? Então ele acaba gerando a fatura e recibo. Em relação ao extrator DataSul versus TAF, né, lá dentro já do extrator, as informações de obrigações fiscais, né, eles podem fazer a geração do CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e também podem fazer a geração dos documentos fiscais, que é com relação ao recebimento e o faturamento. Em relação ao financeiro, ele vai fazer a geração das faturas e recibos, e também o plano de contas contábeis. Esse plano de contas contábeis aqui, ele, na verdade, quem precisa dele é o TAF, porque quando você faz a transmissão das notas fiscais, né, as notas fiscais têm os itens, e dentro dos itens tem as contas contábeis, né? E o TAF, ele exige que tenha os cadastros das contas também, não somente o registro da conta dentro do item, né? Ele sempre tem que ter o cadastro da informação também. Isso é um adendo somente para plano de contas contábeis, tá? É o único registro que obrigatoriamente precisa estar no TAF e que é utilizado somente para cadastro do TAF mesmo. Já o que acontece? O CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ele vai gerar o registro R, né, dentro do TAF. Os documentos fiscais, eles vão gerar o 2050, que é a comercialização de produção rural, ou o R2020, que é os serviços prestados, ou o R2010, que é os serviços tomados. As faturas e recibos originadas do financeiro, eles vão gerar ou o R2020, que é o 2010, na verdade, né, que é os serviços tomados, e o 2020, que é os serviços prestados. E como eu falei anteriormente, em relação ao plano de contas contábeis, ele só vai gerar o TAF. Antes de fazer a parametrização e o uso do F1001, tem que verificar uma informação dentro do F1001, desculpa, que são os parâmetros gerais do extrator, né? Aqui ele tem um parâmetrozinho que diz o seguinte: utilize extração automática RB. O que acontece aqui nesse parâmetro? Deixar marcado ele como sim, né? Significa que ele vai fazer a extração automática do CPRB do DataSul, né? Caso você não utilize não queira fazer o CPRB pelo DataSul e queira fazer a importação manual pelo LF0214, aí você pode colocar ele como não. F1001 mesmo, aqui começa o trecho de extração das informações do DataSul para a geração do arquivo para fazer a importação no TAF. Esse programa F1001, ele é como se fosse um wizard de instalação de qualquer programa. Você tem que ir dando continuar até chegar na última etapa. Então, ou seja, ele pega todas essas informações e de acordo com o que você vai digitando aqui em tela, ele consegue fazer a extração das informações. Então aqui você tem que informar a empresa, né, o estabelecimento do MS2, a série, o documento e a data de extração. Aqui tem um parâmetro chamado gerar relatório de conferência. Esse parâmetro de gerar relatório de conferência, mais para frente eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, de como é que é o funcionamento e como é que é gerado esse relatório de conferência. Basicamente o relatório de conferência ele gera uma planilha Excel com as informações que foram extraídas, né? Aqui, ó, embaixo ele tem duas opções, né, de integração. Ou você faz a extração via arquivo texto, ou você faz a extração via web service.
A extração arquivo texto, ele vai gerar um arquivo texto com todas as informações, que eu vou mostrar mais para frente também como que fica a geração dele, né? Ou via web service. Via web service tem que particularmente fazer uma configuração no CD0101 para fazer a execução correta dele. Aqui no CD0101, a configuração que eu mencionei anteriormente sobre a configuração do web service, ele é feita na aba Integre 2 do CD0101, né? Especificamente essa parte aqui. Em relação a essa parte aqui, ela só é utilizada somente para a integração do TAF, nada mais. É somente para esse processo do reinf mesmo. O que acontece? A integração do web service aqui, que tem a URL e tem a porta, né? E tem uma conexão aqui para verificar se essas informações aqui estão ok. Aqui embaixo tem resource, né? Tem o usuário e a senha. Esse usuário e senha aqui não é o usuário e senha do DataSul. Ele é o usuário e senha diretamente do TAF. E aqui a gente aconselha que informe um usuário que seja master no TAF, ou seja, que ele tenha os estabelecimentos dentro do TAF. Por quê? Quando você fizer a integração do F1001 e ele tiver mais de um estabelecimento, o que pode acontecer? Caso o usuário não tenha permissão suficiente, ele não vai conseguir fazer a integração específica. Então é interessante, a sugestão é que mantenha um usuário master aqui nesse trecho. Em relação ao URL e a porta, isso aqui é o trecho de configuração, onde que você pega essas informações de URL e porta. Quando você está fazendo o wizard de configuração do web service dentro do TAF, é apresentado essas informações de URL e porta. Basta você pegar as informações de lá e trazer diretamente para o CD0101, que são exatamente as mesmas informações. Agora temos a segunda etapa, né? O que é essas informações? Aqui são todos os registros que podem ser extraídos do DataSul, né? Mas especificamente para o reinf, o que vai precisar? Vai precisar da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o próprio CPRB. Você vai precisar dos documentos fiscais em si, fatura e recibo e plano de contas contábeis. O que o reinf vai precisar são somente esses 4. Vai apresentar um monte de informações aqui para vocês que, em teoria, para o reinf não são necessárias. Os 4 que são os básicos, né? Aí o que o F1001 faz, né, em relação à integração dos registros no TAF? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o CPRB, ele vai fazer a extração diretamente para o registro do TAF, né, que vai entrar para o T082, T082AB e T082AC. E depois esses registros aqui, ele forma o próprio evento, que é o R2060. Os documentos fiscais, eles gerarão o T013, o T015, o 015AE e o 015AK. O 015, o 015AE e o 015AK são informações específicas dos documentos fiscais. Essas informações aqui, eles gerarão o 2010, o 2020 e o 2050. A fatura e o recibo, eles vão gerar o T154, um T154AA e o T154AF, que posteriormente serão gerados ou 2010 ou 2020. E o plano de contas contábeis, que foi o que a gente que vai gerar o T010 e que vai ser utilizado apenas para o TAF, né? Então, ou seja, o reinf ele não exige que você integre, que informe isso no XML diretamente a conta contábil, né? Ele não exige isso. Isso é exigido somente pela tecnologia TAF, justamente por conta do cadastro, da integração da informação que você leva para lá. A etapa 3, que é a parte de parâmetros, né? O que acontece aqui? Aqui tem algumas informações que você pode fazer a apuração do ICMS, MST, IPI de FAO-FCP, para ver se você quiser fazer a consideração da CFOP de serviços. A parte de documentos fiscais, que é esse trecho aqui, que é um dos trechos mais importantes aqui desse extrator para o reinf, né? Que tem a opção de entrada, tem a opção de saída e a opção de serviço, né? A opção de serviço é basicamente o que engloba aqui. Todas as notas fiscais de serviço entrarão justamente nesse parâmetro aqui. O processo de saída, né, é geralmente todas as informações de comercialização de produção rural.
E a parte de entrada são todas as informações que são diferentes de código de observação de serviço. Que tem alguns casos que a observação de industrialização ele vai entrar nesse conceito. Em relação ao plano de contas contábeis, aqui você informa a empresa do MS5, né, onde está a matriz de conta de tradução das contas contábeis. Você fazendo essa informação aqui, ele já vai conseguir pegar as contas automaticamente no momento de fazer a extração. Em relação ao CPRB, aqui embaixo, ele tem as notas fiscais de exportação, né? Aí, se você realizar a entrega do CPRB, se você selecionar ele na etapa anterior, ele vai definir se você quer fazer ele por ou averbação ou emissão. Na etapa 4, que é a impressão das informações, que é onde efetivamente você vai fazer realmente a extração das informações, né? Aqui ele define um destino do arquivo, né, que é onde vai fazer a geração do arquivo TXT. Ele vai apresentar exatamente dessa forma aqui. Ó. Ele vai mostrar aqui o arquivo gerado, ele vai mostrar qual que é o caminho que foi gerado e o nome do arquivo TXT para você fazer a consulta. Esse relatório de conferência gerado é aquele parâmetrozinho da primeira tela que ele pergunta se você quer fazer o relatório de acompanhamento, que é onde gera o arquivo Excel. Aí você pode ou consultar diretamente pelo arquivo gerado pelo TXT, ou se você preferir, pode consultar diretamente no arquivo Excel, fazendo os filtros e tudo mais. Essa opção aqui é .txt, né? O que ele faz aqui? Todos os registros eles são separados por pipe, né? Ele faz o registro sequencialmente, que desde o T001 até o último registro disponível no layout do TAF. Essas informações aqui são as que serão extraídas diretamente importadas, né, na verdade, diretamente no TAF. Vocês podem notar aqui que esse relatório, esse TXT que gerou aqui, ele é semelhante ao SPED fiscal, né, semelhante ao arquivo do SPED fiscal. Aqui é um exemplo de integração via Web Service, o que ele faz? Ele tem a opção aqui de integração Web Service e embaixo ele diz o seguinte, né, se ocorreu com sucesso a integração. Ele diz integração realizada com sucesso. Aí ele gera o número do ticket. Esse número de ticket aqui você consegue fazer a consulta das informações que você conseguiu fazer a integração. Lá você consegue consultar se ocorreu com sucesso, se ocorreu com um erro, você consegue consultar todas as informações lá. E aqui embaixo ele só demonstra o relatório de conferência gerado caso você tenha selecionado a opção em Excel. Esse aqui é um exemplo de relatório de conferência via Excel, né? Aqui é praticamente as mesmas informações que são apresentadas lá no TXT, né? Só que o que acontece aqui? Aqui embaixo ele separa por pastas, né? Então o T082 e o T082 detalhados são as informações do CPRB, né? Então nesse caso aqui, só que se você for indo para o lado aqui nessa setinha, você consegue consultar todas as tabelas que foram geradas. Então ele já aparece totalmente configurado e caso tenha muitas informações para serem consultadas, pode ser criado um filtro e consultar diretamente no arquivo Excel para ver se está tudo ok, ao menos para fazer uma conferência do que você fez em relação aos registros do DataSul. Aqui são os principais registros do TAF que ele considera para fazer a geração de todos os eventos relacionados ao RENF, que basicamente o que ele faz? O T001 é o cadastro de estabelecimento, o T001AB é o cadastro de processo referenciado, o T001AO é o cadastro de informação da suspensão de tributos, o T003 é o cadastro de participante, cliente ou fornecedor, o T004 é o cadastro de item, o T010 é o cadastro de plano de conta contábil. Esse aqui o T010 ele utiliza somente para fazer os registros internos no TAF, tá? O T013 é a capa do documento fiscal, o T015 é os itens do documento, o T015AE é os tributos dos itens da nota e o T015AK é o indicativo de suspensão caso tenha algum processo. O T082 e o AB são em relação ao CPRB, que é a própria receita bruta do seu estabelecimento da sua empresa, e os processos referenciados. E o AC, que é o tipo de ajuste, né? O T154, que é a parte de financeiro, né? Ele gera fatura e recibo. O T154AA é o tipo de serviço. E o T154AF são as parcelas da fatura ou recibo. Aqui
tem algumas informações em relação ao FDRINF, né? Que ele demonstra toda a operação, né? O que acontece? Essa documentação aqui, ela é, digamos que completa todos os módulos e você consegue verificar, fazer consultas. São informações completas em relação ao FDRINF, né? Então é uma informação bem detalhada, bem completa que a gente tem. O que eu tinha para falar em relação ao fiscal, creio que os demais também falaram em relação aos seus módulos, né? Eu vou passar agora a palavra para a Luciana para fazer a finalização. Obrigado. Bom, pessoal, um overview bem rápido aí das ferramentas, né, criadas pela DataSul, do conceito da obrigação. Tinha algumas pessoas perguntando com relação ao MEI, então deixa eu abrir um parênteses aqui. O MEI não está na FDRINF, porque ele é considerado como contribuinte individual e a responsabilidade pela contribuição previdenciária é do tomador, mas para alguns serviços. Então, são serviços de hidráulica, de eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e manutenção ou reparo de veículos. Nestes casos, ele deverá ser declarado no E-Social. Mas e se o prestador é MEI e foi prestador de outro tipo de serviço? Não há retenção da contribuição previdenciária. Nos outros serviços ele é isento. Então, por isso, ele não está na FDRINF. Se estivermos falando de imposto de renda, isso vai ser decidido lá na substituição do R2070. Se ele vai para E-Social ou se ele vai para FDRINF. Mas com relação à contribuição previdenciária, para estes serviços ele deve ser demonstrado no E-Social. Para os demais serviços ele é considerado isento. Se houver algum serviço prestado por MEI que não esteja relacionado a esses que eu mencionei, e que o contribuinte não seja um contribuinte individual, seja responsável pelo patronal da empresa, ele precisa relatar à Receita Federal, porque para a Receita, esses outros serviços não têm retenção de INSS, e eles não encontraram nenhum caso de MEI que sofra retenção e que seja responsável ao mesmo tempo pela contribuição previdenciária, tá bom? Era só um adendo que eu queria fazer. Essa informação está no manual do E-Social, então caso vocês tenham dúvidas, na página 84 do manual do E-Social tem lá contratação de MEI, item 11. Agradeço a participação de todos, acho que respondemos a maioria dos questionamentos que chegaram para nós aqui via chat. Participem, se inscrevam para os próximos eventos. Assim que a gente publicar o material lá no YouTube, ele ficará disponível no canal Toto Soluções, na playlist Fiscal. Então, podem baixar, podem assistir. Acho que até o final da próxima semana a gente já publica. Não vejo mais nenhuma questão conceitual. Vocês querem ler algum questionamento? Querem responder mais alguma coisa? Também não vejo mais nada que vocês não tenham respondido. Acho que é isso mesmo, pessoal. Agradeço, então, a participação de todos e aguardo vocês no nosso próximo evento agora no mês de novembro. Muito obrigada. O canal é Toto Soluções, Juliane. Playlist Fiscal. Obrigada, uma boa tarde a todos.